E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Para quem se lembra, no caso assim, quem mais já tem um pouco mais de tempo, né, que já conhece o canal um pouco mais tempo, deve se lembrar que eu sempre falei, né, em vídeos anteriores, que o Japão precisaria passar por uma reforma tributária muito grande para poder sair do vermelho. Olha aí, Taro Aso já se pronunciou, né? Então você vê que minhas predições estão seguindo, né, mais ou menos alinhado com o governo japonês, mas vamos lá, né? O ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, promete reviver a economia afetada, né, por causa do vírus e promover reformas estruturais. É uma coisa que eu sempre preguei também aqui no canal, né? Para os mais antigos de canal aqui devem se lembrar que eu sempre falei isso. O ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, prometeu na segunda-feira rejuvenescer a economia duramente atingida pela disseminação do novo coronavírus e promover reformas estruturais para o futuro pós-pandemia. Em seu discurso no primeiro dia da sessão parlamentar ordinária deste ano, Aso disse que o governo evitará que o número de infecções por coronavírus aumente ainda mais, ao mesmo tempo em que apoia empregos e negócios. Difícil, hein? Aso continuou dizendo que o Japão tentará realizar uma transformação de estrutura econômica e um ciclo virtuoso da economia em direção a um período pós-coronavírus. Ao mesmo tempo, ele alertou sobre os riscos de queda, dizendo que a economia japonesa ainda está em condições severas, em meio a uma terceira onda de infecções por coronavírus que levou o governo no início desse mês a declarar seu segundo estado de emergência em Tóquio e em algumas outras áreas. Reiterando a meta do governo de trazer o saldo primário, no caso seria assim, receita tributária menos despesas que não os custos de serviço da dívida, para o lado, tipo assim, para o lado positivo, né? Até o ano fiscal de 2025. Aso garantiu que os esforços para cortar despesas continuarão. Só que se aumentar a taxa tributária, o bicho vai pegar para nós, né? Ele também pediu a seus colegas legisladores que cooperassem para a rápida aprovação do maior projeto de orçamento do país de 106,61 trilhões de ienes. É muita grana, o que dá 1,03 trilhão de dólares para o próximo ano fiscal. Junto com o terceiro orçamento extra para o ano fiscal de 2020 até março, porque o ano fiscal vai até março, tá? Aqui no Japão. Com gastos fiscais reais de 15,43 trilhões de ienes, o governo precisa garantir a aprovação do orçamento anual na sessão da dieta. Os orçamentos financiarão o último pacote econômico do governo no valor de 73,6 trilhões de ienes, incluindo medidas que visam impulsionar as principais políticas do primeiro-ministro Yoshihide Suga de digitalização e redução de carbono. Agora não era muito uma hora para fazer isso, né? Mas sabe como é que é, né? Em um discurso separado, Yasutoshi Nishimura, ministro da Política Econômica e Fiscal, disse acreditar que as políticas irão desenvolver ideias inventivas, encorajar o investimento do setor privado e servir como programa New Deal do Japão para ajudá-lo a abrir o caminho para o futuro. New Deal é tipo assim, né? Novos acordos, né? Na tradução literal da coisa. Né? Meu ponto de vista, o programa de digitalização agora é ideal? Sim. Né? Mas a parte de incentivo fiscal, no caso, para a diminuição da taxa de carbono, agora, né, relocar esse dinheiro para isso agora, no meio da pandemia, onde o povo está se lascando, é desnecessário. Porque em vez de ajudar o povo, não, está dando dinheiro para as empresas fazerem coisa para diminuir o carbono. Só que nessa brincadeira muita gente morre e com o carbono. E aí? Né, desculpa a brincadeira, mas
esse dinheiro deveria vir mais para o povo, agora, para poder ajudar o povo, porque tem muita gente estrangulada, né? Muita gente passando fome agora, né? Muita gente que não tem teto, que não está conseguindo usar os programas que os governos locais têm para pagar aluguéis, né? Para poder ajudar a pagar os aluguéis, porque os governos locais têm, por causa do coronavírus, quem está estrangulado, como é que se fala assim, com aluguel atrasado, esse tipo de coisa, pode ir na prefeitura pedir ajuda, que a prefeitura, desde que você comprove realmente que está com o aluguel atrasado, a prefeitura ajuda a pagar, ou até paga o aluguel da pessoa. Então você vê que existem vários incentivos, só que você vê que eles tomaram uma curva para um lado diferente. Esse tipo de anúncio de ajudar na redução da emissão de carbono, essa meta ambiciosa do Japão, teria que ter sido feito pós pandemia, a hora que a máquina, no caso assim, da economia está girando e o povo está mais aliviado. É diferente agora, né? Os caras são meio doidos, os caras tomam tipo assim, vou na crista da onda, então tem outros países fazendo, eu quero aumentar minha popularidade, eu vou fazer a mesma coisa, só que não vê a real necessidade do momento. Está visando uma coisa para o futuro. Claro que para uma coisa para o futuro você tem que fazer de agora, mas não nesse momento, né? No meio da pandemia. Os caras são meio loucos, mas sabe como é que é, né? Com o espírito de que o ano de 2021 será a oportunidade final para levarmos, né, por reformas drásticas na economia e na sociedade de nosso país, faremos o nosso melhor para que o Japão dê um grande passo, disse Nishimura. Esse tipo de coisa, dessas reformas drásticas, é uma coisa que eu sempre preguei aqui no canal também. Porque se não houver isso, não tem como o Japão sair do vermelho. Tá? E o Japão não saindo do vermelho, quem se lasca somos todos nós, população. Né? Não é só governo, então tem que ter uma visão mais macro, uma coisa assim mais ampla, porque se a parte de cima rebenta, o efeito cascata vem para nós. Vem aquela avalanche. Né? Então a gente tem que pensar, né? Não tem como. A terceira maior economia do mundo viu uma retração anualizada de 29,2% no período de abril a junho em relação ao trimestre anterior. Mas a economia mostrou uma forte recuperação no trimestre seguinte, expandindo-se em 22,9% reais anualizados, após o primeiro estado de emergência devido ao vírus, o que levou as pessoas a ficarem em casa e as empresas a reduzirem as operações, né, e as lojas fecharem. Foi totalmente retirado no final de maio, isso do ano passado, né? Os economistas agora preveem que o Japão experimentará uma taxa de crescimento econômica negativa novamente no período de janeiro a março, devido ao estado de emergência em curso após um crescimento moderado no trimestre anterior. Eu tenho acompanhado todo dia a página do Teikoku Databank. Esse Teikoku Databank é que faz como é que fala assim, as pesquisas aqui no Japão, que faz, eles mexem com Big Data, Data Mining, esse tipo de coisa, em relação às falências aqui no Japão. Os números estão crescendo. Eu não postei nada ainda porque o Databank ele não soltou, no Teikoku ainda não soltou uma lista oficial. Ele está soltando assim, fragmentos. Mas se você olhar, porque tem até a previsão do mês 9. Mês 9 não, de novembro, desculpa. Até o mês de novembro tem a oficial do Teikoku Databank. Se você dá uma olhada ali, você assusta. Aí nessa brincadeira toda, existe uma previsão do Teikoku, né, que mais ou menos 900 empresas, assim, por causa desse estado de emergência, estão em risco, tá, de falência. Então nessa brincadeira toda, já viu, né? Então vamos esperar o Teikoku soltar, né, o relatório oficial para que eu possa passar para vocês os números oficiais. Esses números de 900 é uma previsão que o Teikoku está soltando. Ainda assim é muito cedo, né, para eles soltarem um relatório. Então eles estão esperando passar o trimestre, provavelmente, para poder soltar algum relatório.
Apesar que eles têm relatórios mensais, né? Só que o relatório de dezembro, né, oficializado ainda eles não soltaram. Então realmente tem que segurar a onda, né? Assim que sair o oficial, eu solto para vocês os números oficiais aqui também, tá certo? Um abraço, juízo, hein, financeiramente falando, porque está dando muita diferença de um supermercado para outro para fazer compras. Se você tiver um carro, tiver condições, não tenha preguiça. Pesquise, vá de um supermercado a outro, porque a diferença de preço é muito grande. Porque se você juntar de grão em grão, a galinha enche o papo. E essa diferença pode parecer besteira, tipo assim, Reacoin de diferença, de 1 ien, no caso seria 10 ienes de diferença. Só que essa pequena diferença, você não pode esquecer que tem um acréscimo do imposto. Então é essa diferença mais o imposto, né, de 10% ou 8%, dependendo do que você vai comprar. E nessa brincadeira toda, aquele Reacoin, ele pode sair 108 ienes, 110 ienes. Então você vê que você vai somando nessas brincadeiras, seu dinheiro escoa, você não vê para onde. O que é? Os impostos. Os impostos quebram muito a perna da pessoa. Então vale a pena você pesquisar vários supermercados para você comprar as coisas. Quanto menos imposto você conseguir pagar, no caso assim, quanto mais barato você conseguir pegar o produto, melhor. E outra coisa também, aqueles estampicados, né? Aqueles que você ganha o carimbinho lá, ou tem aqueles cartõezinhos já magnéticos que você entrega para a mulher do caixa, ela passa lá para poder acreditar os pontos, que pode dar desconto também. Esse tipo de coisa parece besteira, mas ajuda demais, porque dependendo do local que você vai comprar, se você é fiel àquele local, você consegue alcançar até no tempo hábil. E dependendo, igual assim, aonde eu compro, eles costumam dar descontos de Reacoin. Pode parecer besteira Reacoin, mas vai somando gorreaco, para você ver quanto que não dá depois, no final do mês, de diferença. É uma coisa boba, pode parecer bobo, mas faz uma diferença danada no orçamento. E se você somar isso anualizado, então, dá uma diferença muito grande, né, de ajuda para o bolso, principalmente para quem quer juntar dinheiro. Não tem pretensão de ficar no Japão a vida inteira, quer juntar um dinheiro, né, para poder ter sua casa, seu negócio, seu carro no Brasil, ou seja lá o que for, né? E esses grãozinhos acabam ajudando demais. É o que ajuda a eliminar aquele escoamento para onde você não vê que o seu dinheiro vai. Mas é isso aí, família. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.